sua Bíblia aberta aí em Gálatas, amém? Glórias a Deus. Gálatas 5, que é o nosso tema desse mês, que nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, amém? Vocês estão bem, galera? Todo mundo está aqui nessa casa? Estão vivos, estão bem? Graças a Deus, amém? Que bom que você está aqui. O Senhor, Ele marcou um encontro conosco essa noite, você precisa ter a certeza disso, amém? Todos creem que Deus está neste lugar. Olha o que nós acabamos de cantar. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos nesse Deus, nada mais na nossa vida faz sentido. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos ver uma parte aqui que, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós tiramos da nossa frente aquilo que tem nos impedido de ver ao Senhor, as coisas começam a fazer sentido na nossa vida, amém? Vamos ler aqui só para a gente não perder tempo. Nós estamos falando aí do fruto do Espírito, beleza? Semana passada a gente falou sobre amor, paz e alegria, amor, paz e alegria. Hoje nós vamos falar da paciência, amabilidade ou benignidade e bondade, beleza? O texto está aqui em Gálatas 5, eu vou ler do verso 14 ao 25, beleza? Vou já lendo aqui. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aí ele dá uma lista das características da obra da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas próprias paixões e desejos. Se vivem pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, Pai. Nós queremos te pedir que nesse momento o Senhor venha nos confrontar, Senhor. Pai, confronte, Pai, a nossa vida nesse momento, Pai, porque nós estamos querendo te buscar. Nós estamos buscando, Pai, ser transformados, ó Deus. E se o Senhor está querendo nos falar sobre o fruto do Espírito, é porque o Senhor quer a manifestação desse fruto, quer que esse fruto seja colocado à vista para outras pessoas, Pai. Então, Pai, que nesse momento de confronto com a Tua palavra, Pai, nós possamos ser transformados pela ministração da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom, galera, nessa série que nós estamos falando aí sobre o fruto do Espírito, em busca desse fruto do Espírito, hoje nós vamos falar sobre paciência, amabilidade ou benignidade e bondade. Eu vou usar mais aqui a linguagem no lugar de amabilidade e benignidade, mas nós vamos ver que é a mesma coisa. Então, o que eu acredito quando eu comecei a pensar sobre isso, quando o Alex falou com a gente sobre isso, que eu comecei a pensar sobre isso, na minha cabeça veio uma ideia assim, o que eu consigo sentir, é como se nós, como Igreja Abrace, estivéssemos vivendo ali em Nazaré, no tempo de Jesus, e Jesus estivesse passando, e ali ele está como se ele estivesse dando os ensinamentos, dando as repreensões, escolhendo os seus discípulos, e ele vai andando.
e ele está caminhando, e eu sinto como se ele, nesse momento, separou esse ano, ou esse momento para nós, aonde ele está caminhando por entre nós, e nós estamos indo com ele. Nós estamos caminhando e ouvindo e aprendendo sobre o que ele tem para dizer. Se você observar, pelo menos eu, já fui confrontado nesses últimos tempos, muitas vezes, por coisas que estão acontecendo, por palavras, por mensagens e ensinamentos que o Senhor está nos trazendo. Então, algumas coisas que eu anotei aqui, é que nós, como igreja, como cristãos, estamos sendo desafiados a ter uma mudança de vida, ou estamos sendo guiados a um lugar mais profundo com o Senhor. Vocês conseguem perceber isso? Quem está aqui há alguns dias, alguns meses, que tem participado e que tem visto o que o Senhor tem falado, nós falamos agora nesse mês que passou, missão, visão, valores e propósito da igreja. Nós estamos falando nos nossos GCs sobre pecadinhos e pecadões. E quem aqui participa de um GC? Se você não participa, o pessoal colocou um vídeo agora falando sobre a importância do GC. E o GC ele é fundamental para as nossas vidas. E nos nossos GCs, que é o nosso grupo de convívio, onde a gente vai na casa, reúne uma galera que, sei lá, no meu caso, o pessoal de Carapicuíba, vai lá para casa, e aí a gente se reúne na segunda-feira, aprende da palavra do Senhor, depois toma um café, conversa, e ali a gente cria esse vínculo, por isso se chama grupo de convívio. Lá a gente aprende a palavra do Senhor de uma forma muito simples, e nós temos aprendido sobre pecadinhos e pecadões. É muito legal porque a gente aprendeu que ciúmes é pecado, raiva, não sei lá o que, um monte de coisa que a gente nem imaginava que era pecado, estresse, sei lá, uma parte de coisa. Que a gente achava, pô, isso aqui será que é um pecado? E de repente a gente aprende que aquilo é. E nós estamos sendo confrontados. Dia após dia no GC, nós estamos sendo confrontados. Nós também estamos sendo confrontados no nosso projeto de discipulado. Nós tivemos a primeira reunião na semana passada, a galera do projeto piloto do discipulado, e nós estamos sendo confrontados, e teve momentos que a gente fala assim, poxa, será que eu sou um discípulo mesmo? Um discípulo age dessa forma? Será que eu estou agindo dessa forma? Será que Jesus me chamou como discípulo e eu não estou agindo como discípulo? Então também, nesse grupo nós estamos sendo confrontados. E também nessa série de pregações, nós já estamos sendo, mas continuaremos sendo confrontados, e o confronto do Senhor é porque Ele nos ama. Se o Senhor quisesse que a gente fizesse qualquer coisa, aquilo que a gente quisesse fazer, o que desse na telha, o que o nosso coração deseja, não seria uma prova de amor, porque quantos aqui têm um filho? E agora eu sou pai, e agora eu estou ensinando o Luca, que vai fazer 11 meses daqui a alguns dias, ele não mexer no lixo, ele ama mexer no lixo, ele ama ir no banheiro e bater na tampa da privada, daqui a pouco ele vai conseguir abrir a tampa e colocar a mão lá dentro. Então tem que ensinar essas coisas. Então eu sou um pai, se eu amo ele, por isso que eu não quero que ele faça essas coisas. E o Senhor, Ele é bom e Ele nos ama, por isso que Ele nos confronta, por isso que nós somos confrontados pela palavra do Senhor, para que nós possamos nos parecer mais com Jesus. Então nós temos sido confrontados, nós somos confrontados na semana passada sobre amor, alegria e paz. O André pregando aqui, enquanto ele ia falando, eu falava assim, será que eu tenho isso na minha vida? Amor, alegria e paz. Será que esse fruto está sendo evidenciado? Um fruto de amor, um fruto de alegria, um fruto de paz? Será que nós temos tido essa característica? E hoje não será diferente. O Senhor, Ele está querendo fazer uma mudança nas nossas vidas. E não é uma mudança para que nós sejamos robôs. Não é uma mudança para que nós sejamos um grupo de galera, um parecido com o outro, para que nós apenas seguíssemos ordens e leis, e não pode isso porque isso é pecado, não pode isso porque você vai para o inferno. Não, mas porque o Senhor, Ele quer nos tornar mais parecidos com Ele. O Senhor, Ele está nos dando uma oportunidade de caminhar com Ele e de viver as experiências sobrenaturais que Ele tem para entregar para a nossa vida. E se o Senhor está passando nesse lugar, se o Senhor está convocando essa igreja a mudar hábitos de pecado, se o Senhor está convocando essa igreja a demonstrar os frutos do Espírito, é porque o Senhor está prestes a entregar algo para nossas vidas.
O Senhor está prestes a fazer algo grande em nossas vidas, mas nós precisamos estar preparados para isso. O fruto, ele é como um hábito. Então, todas as características que nós vamos falar nesse mês, que nós falamos semana passada, que vamos falar hoje, que vamos falar nos próximos dias, é um fruto de um hábito. Então, o fruto do Espírito, ele nada mais é do que o hábito de alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Então, alguém que tem a habitação do Espírito Santo, os seus hábitos são transformados, a sua vida se torna diferente. Olha que interessante, eu vou dar um exemplo aqui, e os meus amigos aqui, por favor, me perdoem, tá? Mas chegou meu momento. O pastor, ele gosta muito de me zoar, mas eu sou palmeirense, entendeu? E tenho muito orgulho disso. Não vem, meu momento, tá? Meu momento. E a gente tem um grupo, né, Rafa? Que é muita amizade, o nosso grupo. Lá todo mundo respeita todo mundo, os outros times. Quando a gente reconhece que um time joga bem, a gente fala, ó, seu time jogou muito bem. Ou, pô, fez uma excelente contratação. Né, Rafa? É bem respeitoso, assim. Não tem nada de clubismo. Uma vez a gente conversando ali, eu falei, eu gosto de ser palmeirense, eu amo ser palmeirense. Meu pai é palmeirense, ele me fez assim, eu gosto de fazer isso, beleza. E, cara, uma coisa que eu falo para vocês, se eu usar a camisa do Palmeiras, ou se eu ir para o estádio do Palmeiras, isso comprova que eu sou palmeirense? Não. Eu posso nem gostar de futebol, usar uma camisa de qualquer outro time, isso não vai comprovar que eu torço para aquele time. O que faz eu ser palmeirense não é aquilo que eu uso ou os lugares que eu vou, mas porque eu sou palmeirense, eu faço aquilo. E os hábitos do Espírito Santo são a mesma coisa. Não é porque você é bonzinho, não é porque você tem benignidade, não é porque você tem paciência, de que você pode, supostamente, ser um voluntário para ser habitado pelo Espírito Santo. Não é assim que funciona. É porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, que a paciência, a paz, o amor, a bondade, a benignidade são vistas pelas pessoas. Essas características, na verdade, são a nossa camiseta. Mas nós já somos habitados pelo Espírito Santo. Então, quando nós pensamos sobre isso, não é uma coisa que a gente consegue se adequar para que a gente possa dizer, eu sou um cristão e eu tenho o fruto do Espírito. Não, isso é uma coisa que o próprio Deus entrega para nós. Não há nada que você possa fazer para receber mais graça, para receber mais amor. O Espírito Santo de Deus precisa de uma resposta sua. Você quer ser habitado pelo Espírito Santo? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E quando você diz sim, então você se torna uma pessoa propícia, uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Então a mudança gradativamente vai acontecendo na sua vida. A camiseta do Palmeiras, né, Alex, começa a aparecer. Né? Os frutos do Espírito começam a ser mostrados. Então é assim que é a habitação do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós precisamos refletir eu sou uma casa habitável? Eu sou uma casa habitável ao Espírito Santo? Eu e a Lívia, algumas semanas atrás, a gente estava muito frenético com um podcast que a gente ouviu, e algumas pessoas conhecem a história da mulher da casa abandonada lá de Gianópolis. A gente ficou numa fissura com essa história. A mulher da casa abandonada, que foi lá para os Estados Unidos, escravizou uma mulher e tal, e voltou para o Brasil e vive numa casa abandonada. E ela mora numa mansão, é igual Up, Altas Aventuras. É uma mansão, só que no caso dela é mansão, e em volta vários prédios. E só a casa dela no meio do Higienópolis, um bairro muito nobre. Na mesma rua morava o Jô Soares, seguindo assim um pouquinho, tinha um apartamento que morava o Jô Soares. E do que adianta essa mulher? E quando essa mulher, ela vivia numa casa cheia de lixo, cheia de coisas, e é inabitável. Não tinha nenhuma condição de alguém viver bem naquela casa. Então, do que adianta ter uma casa bonitinha, você ser legal, você ser bonitinho, você ter faculdades, você falar muito bem, mas se por dentro você é inabitável,
por dentro você é cheio de ganância, podre, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que não sabe perdoar, uma pessoa cheia de orgulho. Então, nós precisamos observar a nossa vida. Será que eu estou sendo uma casa habitável para o Senhor? Olha que interessante, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz isso. E o nosso corpo físico precisa ser a manifestação da glória de Deus. É por isso que esses hábitos que nós estamos falando, eles comprovam que há um Espírito que habita dentro de nós. O nosso corpo, ele é templo desse Espírito. Se o nosso corpo físico ele não fosse tão importante, se nós nos importássemos só com a nossa alma e não nos importássemos em dar, em fazer as coisas, em ser bom, em ser amável, em ter paz, em ter alegria, se nós não nos importássemos com isso, por que o Senhor ressuscitaria os mortos primeiro no grande dia? Por que então que Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e o corpo dele foi glorificado? Não era só Jesus então subir em espírito se o nosso corpo físico não fizesse sentido nenhum? Então Jesus subiria só em espírito e acabou. Mas não, Jesus ressuscitou e subiu com o seu corpo glorificado. Então o nosso corpo físico é tão importante para o Senhor. Olha o que diz em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Paulo diz aqui que nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, e no versículo consequente ele vai falar para que nós não nos conformemos com esse mundo, ele quer dizer que o nosso corpo não pode ter uma forma como o mundo tem. O nosso corpo, as nossas atitudes, não podem ser as mesmas atitudes que o mundo tem. A nossa atitude tem que ser uma atitude de alguém que carrega o fruto do Espírito Santo. Deus precisa que você seja uma casa que Ele caiba. Deus precisa que você seja uma casa que Ele caiba, que Ele possa fazer morada. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter um entendimento que nós somos a habitação do Senhor. Então talvez nós tenhamos nos questionado sobre essa deficiência. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui falam assim, eu sou uma pessoa sem paciência, eu não tenho paciência? São coisas que a gente olha e fala assim, não, normal, vida que segue, eu não tenho paciência e vida que segue. Mas o Espírito Santo está nos chamando a ser pacientes, e Ele vai nos mostrar a importância da paciência, a importância da amabilidade, a importância de ser uma pessoa boa, amém? Então nós precisamos ser um templo habitável pelo Espírito Santo. Vamos falar sobre paciência, né? Paciência é uma coisa muito legal. Cara, eu sou muito paciente. A Lívia fala que eu tenho muita paciência e graças a Deus por isso. Mas essa paciência, ela pode ser uma característica minha, ser uma pessoa paciente. Mas o Espírito Santo, Ele quer demonstrar através dele a paciência. Porque quando nós temos a paciência do Espírito Santo, nada tira a nossa paciência. Porque eu sou uma pessoa paciente, mas chega uma hora que eu fico com raiva. Eu estouro, beleza, tudo bem, legal. Mas através do Espírito Santo, essas coisas não acontecem. Então eu vou ler aqui, o verso que a gente leu em Gálatas 5, verso 16 novamente, que diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando nós lemos aqui agora há pouco que, em Romanos, que nós precisamos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que é um sacrifício? Bom, um sacrifício
é quando alguém ou alguma coisa viva é entregue à morte. É quando aquilo morre por alguma coisa. Isso é um sacrifício. Então, isso quer dizer que o nosso corpo, quando nós nos entregamos como sacrifício vivo, isso quer dizer que nós seremos mortos. Olha que coisa interessante. Sabe qual é a pessoa que é mais paciente, a pessoa que é mais tranquila, a pessoa que não se estressa com nada, a pessoa que não tem mais nada com o que esperar, não tem mais nada com o que se apressar, pessoa que não se preocupa mais com nada, é uma pessoa simplesmente paciente. É uma pessoa morta. A pessoa morta já era para ela. Ela não precisa mais correr. Ela não tem mais o que fazer. O corpo está ali morto, ele não tem mais. Eu vou tentar me salvar. Eu vou tentar tomar um remédio, eu vou ir para o hospital, eu vou fazer alguma coisa. Não, o morto, ele é 100% paciente. Ele não precisa se preocupar com nada. Então, por isso que nós precisamos mortificar a nossa carne. Porque uma vez que nós entregamos a nossa carne para o Senhor, deixamos com que o Espírito Santo de Deus tome as decisões na nossa vida, a paciência será revelada. Precisamos mortificar a nossa carne. Para você entender que os frutos do Espírito não são características aleatórias. Tipo, Paulo falou assim, eu vou falar aqui algumas características aqui, para que se encaixem, para a gente colocar aqui, escrever no texto. Não, a paciência realmente é um fruto, é uma característica do fruto do Espírito. E só aqueles que já morreram têm paciência. Aqueles nós que estamos vivos ainda para a nossa carne, nós nos estressamos. Quer ver um exemplo de alguma coisa? Alguém te irrita, alguém te incomoda, ou demora para te atender, demora para fazer alguma coisa, e a gente fica impaciente, fica com raiva. Nossa esposa, nosso marido, principalmente os maridos lerdo, né? Que eu sou lerdo, eu já logo falo, eu sou lerdo, eu já logo assumo. E às vezes eu dou umas lerdezas assim, Calive, ela já fica impaciente, fica brava. Mas quando nós matamos a nossa carne, nada pode afetar o nosso espírito. Nada pode afetar a nossa alma, porque nós já morremos para nós mesmos. Então, esse fruto da paciência é uma característica daquele que entregou a sua vida para Jesus. Matou a sua carne e deixou com que o Espírito Santo tomasse as decisões. É naquele momento em que você está preocupado com alguma notícia ruim. Você está preocupado porque há a possibilidade de alguma coisa dar errado na sua vida. Mas o fruto do Espírito, a característica da paciência, do fruto do Espírito, essa característica desse fruto, quando ela começa a se manifestar, você lembra, eu tenho paciência. A pessoa paciente é aquela pessoa que não se importa em esperar. Para ela é tranquilo. Ela pensa assim, não, o Senhor está no controle das coisas. O Senhor está cuidando de tudo. Olha o que diz em 1 Timóteo 1, do 12 ao 16, diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, anteriormente, fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o pior. E olha que interessante o que diz. O verso 16 diz assim, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua, o quê? Paciência. Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Então, Paulo diz aqui que o Senhor mostrou para ele a grandeza da sua paciência. E a paciência do Senhor
a paciência de Jesus impede com que ele acabe aplicando a sua justiça em nós. Porque o Senhor não se importa em esperar. O Senhor é paciente. Essa também é uma característica do próprio Jesus. Ele é paciente. Quantas vezes você já não deu mancada com Deus na mesma coisa? Cara, teve uma época da minha vida assim que eu dava mancada com Deus na mesma coisa sempre. Sempre ia lá e pedia perdão. E daqui a pouco eu vinha e passava um tempo, eu dava mancada de novo, mancada de novo, mancada de novo, mancada de novo. E se o Senhor não fosse paciente conosco? Talvez você entrou nesse lugar e você está falando, será que eu devo me lançar por inteiro aos pés de Jesus? Eu não sei, eu estou passando por essa dúvida, eu quero me lançar aos pés de Jesus, mas há tantas coisas na minha vida que eu preciso resolver e tal. O Senhor está dando a paciência dEle para você. O Senhor está falando, eu espero você, eu te espero, eu te espero, eu te espero. Senhor, mas eu pequei. Senhor, mas eu já fiz tanta coisa nessa vida. O Senhor é paciente conosco, Ele não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Amém? Amabilidade ou benignidade. Eu peguei aqui duas pessoas, dois teólogos aqui, que deram um sentido um significado melhor para a amabilidade. O primeiro foi Agostinho, que diz assim, o amor tornado útil. Essa é a amabilidade. Quando o amor, assim como é a nossa frase aqui, o amor, ele se torna algo útil. O amor, ele é transformado em ação. Amor em ação, transformando vidas. Igual ao nosso lema. E Jonathan Edwards diz assim, a benignidade é parte do amor divino. Uma inclinação para promover a felicidade dos outros. Reflete o caráter de Deus, que é infinitamente benigno. Bom, a amabilidade ou a benignidade é o ato de se doar para outra pessoa, mesmo sem ganhar nada em troca. É quando você anda mais uma milha, é quando você se compadece da dor do próximo, e principal, é quando você dá um suporte para alguém, quando você atende alguém que te feriu, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te entristeceu, que te feriu, quando você, mesmo com tudo isso que ela fez, você é capaz de se doar para essa pessoa. Isso é a benignidade. Então, quantos aqui já não estão sendo confrontados por isso? Porque como você pode fazer o bem para alguém que te magoou? Como você pode fazer o bem para alguém que te entristeceu? Só há uma forma de fazer essas coisas. Aqueles que são habitados pelo Espírito Santo fazem essas coisas. Aqueles que têm o fruto do Espírito fazem essas coisas. Olha o que diz aqui em Mateus 5, 38, 44, diz assim, 5, do 38 ao 44, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se alguém te bater na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo e tirar a sua túnica, largue também a capa. Largue e lhe dê também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás no céu. Olha que coisa mais complicada, olha que coisa mais difícil ter a benignidade dentro do nosso coração. Sabe o que é o contrário de benigno? O contrário de benigno é maligno. E quem é chamado de maligno na Bíblia? Satanás. Então, uma vez que nós temos benignidade dentro do nosso coração, uma vez que nós somos benignos, nós somos contrários ao próprio Satanás, porque ele que é o maligno. E a palavra maligno significa mal por natureza. E olha o que o verso 18
de 1 João 5 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não te atinge. Consegue perceber que há duas raízes de nascimento? A raiz de nascimento daqueles que nasceram de novo de Deus, e também aquele que é mal por aquele, como a gente leu aqui, ó, aquele que é mal por natureza, os nascidos de Deus e aquele que é mal por natureza, duas raízes de nascimento. Então, se quando nós matamos a nossa carne, nós ganhamos um novo nascimento. Quando ali nas águas do batismo, nós decidimos que não é mais a nossa carne quem nos domina, mas é o Espírito Santo quem nos domina. Nós nascemos de novo em Cristo, nós nascemos de novo em Deus, e o maligno não pode nos atingir, o maligno não pode ir contra a nossa vida, porque a nossa natureza, agora ela é benigna. Nós não nos tornamos pessoas benignas, porque, eu quero ser benigno nesse lugar, e nesse lugar eu não quero ser, não. Mas uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma vez que nós nascemos de novo, a benignidade torna-se algo natural, como se fosse algo de nascença, algo do berço, mesmo que no seu passado você pecou, mesmo que no seu passado você se perdeu, uma vez que você nasceu de novo, habita em você o Espírito do Senhor, o fruto do Espírito está sobre você, e a característica da benignidade em você é evidenciada. Satanás, o inimigo não pode tocar a sua vida. Essa é a característica daqueles que nasceram de novo. Quando a malignidade ela bate na porta do nascido de Deus, ele é capaz de virar a outra face, ele é capaz de dar a sua capa, ele é capaz de andar 2 milhas, ele dá sem querer nada de volta, e o principal, ele ama o seu inimigo, porque ele é benigno. Percebe como Jesus está nos ensinando a ser mais parecido com ele? Nós éramos inimigos de Deus, mas nós fomos tornados amados. Olha o que diz em Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, nós não somos só amados, nós fomos também reconciliados com Jesus, e o mais, seremos salvos por sua vida. Glórias a Deus por isso. E para nós finalizarmos aqui, vamos falar sobre bondade. Quando Jesus ia saindo, lá em Marcos 10, 17 ao 21, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você não conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus então olhou para ele com um olhar de amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Marcos 10, 17 ao 21. Quando o jovem rico, ele chama Jesus de bom mestre, ele chega a Jesus e fala: bom mestre. Na verdade, aquele homem, ele não estava assim, realmente achando que aquele cara que estava ali falando, ensinando os seus outros discípulos era bom. Na verdade, ele chama Jesus de bom para tentar tirar algo de Jesus para ele mesmo. Ele chama de bom mestre, esperando que Jesus fale assim: não, obrigado por me chamar de bom. Que legal que você me chamou de bom. Você também é bom. Você também é um cara legal. Então ele vai e pergunta para o Senhor: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai e fala para ele: não roube, não mate, faça isso, faça aquilo outro.
fala todos os mandamentos, então ele fala, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha adolescência, desde a minha juventude. Então, Jesus vai e fala para ele, venda tudo o que você tem. É interessante porque algumas pessoas tentam colocar Jesus em uma caixa, em um local, em um viés ideológico, até em um viés político, mas a verdade é que Jesus ele não se encaixa em nenhum lado. Jesus não se encaixa nem para lá e nem para cá. Jesus ele é Jesus e acabou. E olha que interessante, as pessoas querem, Jesus ele não pede para que aquele jovem venda tudo que tem, para que ele compartilhe com os pobres, porque ele acredita no socialismo, porque ele acredita em ele acredita que você não pode ter uma propriedade privada, e agora você tem que dividir tudo com as outras pessoas. Não! Porque senão Jesus teria mandado todas as pessoas fazerem isso. Mas Jesus ele é direto, ele fala, ele pede só para esse jovem me dê tudo o que ele tem. Olha que interessante, quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, Zaqueu cobrador de impostos, Jesus vai até a casa de Zaqueu, Zaqueu é constrangido pelo amor de Jesus, por conta própria, Zaqueu vai e fala assim, olha Senhor, eu vou restituir tudo aquilo que eu tomei das pessoas 4 vezes mais. Eu vou restituir para as pessoas tudo aquilo que eu tomei. Então ele pede, olha que diferença. Esse jovem rico, o coração desse jovem rico estava nas suas riquezas. O que Jesus está dizendo a esse jovem é o seguinte, você quer ser bom? E a mesma pergunta que Jesus faz para nós, você quer ser bom? Você quer ser uma pessoa boa? Tire tudo de você, assim como nós cantamos. Tire tudo de você que tem impedido você de olhar para mim. O que tem nos impedido de olhar para o Senhor? Para poder olhar para a bondade de Deus. Será que nós temos medo de nos achegar ao Senhor? Porque temos medo de um compromisso com Ele? Pensando assim, se eu me aproximar ao Senhor, se eu chegar próximo de Deus, se eu aceitá-lo, se eu decidir viver com Ele, eu vou ter que ter um compromisso com Ele, e isso eu não quero. O que tem te impedido de se aproximar ao Senhor é o nosso emprego, o nosso dinheiro, os nossos sonhos. Se aquele jovem não fosse apegado ao dinheiro, ele fosse apegado ao seu emprego, Jesus ia falar para ele, larga seu emprego e me siga. Se aquele jovem, se a casa desse jovem fosse tudo para ele fosse a maior conquista da vida dele, Jesus ia falar, vende a sua casa, ou deixa que eu mande um monte de leproso lá dormir na sua casa. Se aquele jovem, ele fosse um idólatra do seu ministério, se ele fosse um pastor, um missionário, e ele idolatrasse aquele ministério dele, ninguém encosta naquele ministério dele, Jesus ia falar, larga o seu cargo e me siga. Mas aquele jovem tinha o seu coração voltado às suas riquezas. Porque na verdade tudo o que Jesus quer nos ensinar sobre paciência, benignidade e bondade está nele próprio. E isso nós vamos aprender só andando com Jesus. Afinal, o que é bondade? Para o mesmo Jonathan Edwards que a gente leu aqui sobre benignidade, a bondade genuína é o amor e o deleite em Deus, que brota de uma inclinação do coração e se manifesta em ações que glorificam a Deus. São o fruto de um despertar espiritual e de um relacionamento profundo com Ele. Então, ele enfatiza que as ações verdadeiramente boas são aquelas motivadas pelo amor. E não só pelo amor, mas pelo amor a Deus. Porque eu amo a Deus. As minhas atitudes serão atitudes boas. É o que o Senhor é, que Ele nos chama para ser também. A bondade está ligada ao servir sem esperar nada em troca. Quando você é bom, não esperando que alguém faça bondade para você também. Então, aquele jovem rico fazia todas aquelas coisas, ele obedecia,
os mandamentos, tal, ele tinha, né, todo aquele ritual, ele era um cara religioso, mas o seu coração estava cheio de interesse pessoal. Bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Na verdade, ele queria que ele falasse assim, ó, você já faz tudo o que você faz aí, você obedece todos os mandamentos, então ó, você já tem a vida eterna. Você está legal, você está pampa, você está 100%. O seu coração estava cheio de interesse pessoal. Você percebe que a bondade é uma característica que pode ser coberta de maldade? Quando no Éden, Deus fala assim para Adão e Eva não comer do fruto, a serpente vai e lança dúvida no coração de Eva. Ela está dizendo assim para Eva, será que esse Deus é tão bom assim mesmo, que escondeu de você um fruto que pode te revelar o bem e o mal? Então a bondade não está ligada ao que queremos, mas o que é o melhor a se fazer. Olha o que diz em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, então o teu corpo terá luz. Então nós temos o costume de julgar alguém de bom, porque os nossos olhos estão vendo que aquela pessoa é boa. Na verdade, os senhores estão vendo que aquela pessoa é boa pelo que ela faz. Mas Deus está nos chamando não olhar dessa forma. O Senhor está mudando os nossos olhos a olhar para aquela pessoa, independente do que ela faça, um olhar de bondade. Ah, mas aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me entristeceu. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai ter luz e a gente vai falar, não, essa pessoa me machucou, mas eu creio que o Senhor pode trazer bondade para o coração dessa pessoa. Essa pessoa me machucou, mas eu creio que o Senhor pode restaurar a vida dessa pessoa. Então, o Senhor, Ele é bom, e Ele quer que os nossos olhos, a nossa vida, seja uma vida também de bondade. Mas para que isso aconteça, precisamos deixar com que Cristo viva em nós. E as nossas atitudes não nos dominem mais, porque fazer bondade às vezes machuca, às vezes dói, às vezes a gente não quer fazer bondade. Mas quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós não fazemos mais o que nós queremos, mas nós fazemos aquilo que o Espírito quer que nós façamos. Eu queria que o Joe mostrasse aqui uma imagem, se ele puder colocar aqui, só para a gente finalizar desse jeito. Os irmãos estão vendo essa imagem aqui, ó? Uma pintura muito bonita. Não precisa nem botar outra, Joe. Pode deixar só essa mesmo. Vocês acham que, analisando essa imagem, que você acha que essa pessoa que pintou isso é uma pessoa boa? Não é uma pessoa boa? Pô, esse cara tem muita paz no coração, não tem? Ou esse cara ou essa mulher tem muita paz, vocês não acham que ele tem paz? O que vocês conseguem ver dessa imagem? Uma mulher abraçando o seu próprio filho, em um campo de pastagem, algumas flores. Você consegue imaginar que essa pessoa que pintou isso, ela tinha paz no seu coração, era uma pessoa assim realizada, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não tinha planos na sua mente de destruição, mas sempre planos de paz. E cara, olha que interessante, sabe quem pintou isso? Quem pintou isso foi Adolf Hitler. Quantos aqui conhecem Hitler? Quem pintou isso foi Adolf Hitler em 1913. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, nessa época ele provavelmente estava na faculdade. Só que em 1914 começa a Primeira Guerra, ele é um dos soldados da Alemanha que vão para a Primeira Guerra. É por isso que, quando ele assume o governo da Alemanha, ele decide sair destruindo tudo, porque ele era um cara, um patriota, que queria que a Alemanha voltasse de novo a ser soberana, mas a Alemanha estava quebrada, devendo para todos os países. Isso 1 ano antes da Primeira Guerra Mundial. Como que você ia achar que uma pessoa que matou mais de 30 milhões de judeus, uma pessoa que matou mais de 30 milhões de judeus, que foi um marco na história, o maior genocida da história, ia pintar um quadro tão bonito desse? Porque nem tudo que parece que é bonito, nem tudo que parece que é bom, realmente é bom. Isso é claro que
Não quer dizer que nessa época ele poderia até ter um coração bom, mas é só para ilustrar esse momento. Então, a mensagem que fica para nós é que nós devemos tomar muito cuidado com a bondade disfarçada. Muitas vezes nós somos bons, disfarçados de maus. Muitas das vezes nós fazemos bondade, mas para benefício próprio. Somos bons, mas nós somos bons para ganhar alguma coisa. E, finalizando aqui, existe um momento ali que o Senhor está entregando algumas palavras duras para os discípulos, algumas palavras difíceis, e ali em um certo momento, alguns discípulos começam a se afastar, e os 12 estão ali, e o Senhor vai falar para aqueles 12, se vocês quiserem ir com essa galera que está indo embora, vocês não aguentam ouvir o que eu estou falando, pode pegar essas suas coisas e ir embora também. Fala para os 12, não, pode ir embora também. Mas, Senhor, aonde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, o que eu estou querendo dizer nessa noite é que o Senhor está nos chamando a um discipulado pessoal. O Senhor está nos chamando a caminhar junto com Ele. E todas essas características, amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, vão se tornar visíveis, esses hábitos vão se tornar visíveis quando decidimos caminhar com Jesus. Amém? Feche seus olhos essa noite.